Eu me lembro, nesse meu primeiro plantão, quando eu assumi na delegacia, nunca falei isso em nenhuma entrevista, vai ser a primeira vez que eu vou falar. No meu primeiro plantão, Bola na rede já vai começar. Vem que eu vou te mostrar o que é bom demais. Direto de Campos dos Goitacazes vai sacudir geral. No ritmo que agita o seu astral. Yeah. Bora apostar que aqui é o seu lugar. Então, galera, hoje com grande alegria e satisfação, estou tendo a oportunidade de conversar com a delegada Madeleine, com certeza, assim, um momento ímpar da nossa história aqui em Campos e com certeza mudando muito o cenário aí da nossa política local, né? Como que é esse desafio? primeiramente, muito obrigada Eu por que estar agradeço. aqui. É tão bom conhecer pessoas. Essa é a melhor parte da política. Sim. Eu estou conhecendo várias pessoas especiais, pessoas talentosas, e é muito bom a gente conhecer gente, né? Sim. E é um desafio, um grande desafio, né? 16 anos como delegado de polícia, Meu pai. e agora eu assumo essa grande missão de libertar essa cidade, entrando aí como pré-candidata à Prefeitura de Isso. Campos. E uma coisa que, né, eu já tentei algumas vezes, eu sou formado desde 2006, tentei alguns concursos. E sempre fazendo cursinho, buscando, estudando a redação, português, matérias ligadas a, seja qual foi a área. E é uma dificuldade gigantesca, né? Essa fase. O concurseiro, eu falo que ele toma decisões muito solitárias. Porque existe um tempo, né, em que nada acontece para o concurseiro. Em que todo mundo está vivendo a vida, tá todo mundo saindo, se divertindo, mas o concurseiro ele tem que ficar ali, estabelecendo suas raízes. É como se fosse um broto, né, de feijão. As Sim. raízes vão crescendo para baixo, ninguém tá vendo, até que as coisas acontecem, né? No meu caso não foi diferente. Eu tive que dar muitos nãos, né? Tive que ter persistência, resiliência, determinação. Foi um concurso muito difícil. Foram 12 mil candidatos no meu concurso para delegado de polícia do Rio de Janeiro, que é ainda hoje um dos concursos mais difíceis e mais concorridos no todo o Brasil. Sim. E na época foram aprovados apenas 63 candidatos. Então você vê que realmente é uma corrida muito grande. Eu passei a época com 26 anos, era uma delegada mais nova da Polícia Civil à época, né? Então também não foi fácil. Sim. Você imagina que passar por uma peneira dessa, né? E entrar para trabalhar numa delegacia de Zona Norte do Rio de Janeiro, em áreas conflagradas, com 26 aninhos, né, sem ter tido uma experiência policial, foi muito desafiador, mas aos poucos eu fui com muita determinação, muito comprometimento. Acho que a palavra é muito comprometimento. E o que acontece? Eu percebo que a minha atuação, né, já vai fazendo um link já com a política, sabe? A minha atuação como delegada de polícia, ela me permitiu ter um contato com a assistência social de uma certa maneira muito enfática, sabe por quê? As pessoas acham que o delegado de polícia ele só prende, mas a verdade é que o delegado de polícia ele cuida das pessoas, porque não é só colocar, por exemplo, o bandido nas grades, mas ela tá cuidando da família, ela tá cuidando da vítima. Eu me lembro, nesse meu primeiro plantão, quando eu assumi na delegacia, nunca falei isso em nenhuma entrevista, vai ser a primeira vez que eu vou falar. No meu primeiro plantão, foi às vésperas, foi no dia do Réveillon. Eu me lembro que eu tinha muita gratidão por aquilo ali em Piedade. E no dia, nesse dia, já começaram os fogos, era 11h40 da noite, eu recebi uma notícia de que uma moradora de rua tinha sido agredida severamente no Engenhão, que é ali perto da delegacia onde eu trabalhava, no 24DP. E aí eu saí com os meus policiais, eles até olharam pra mim assim, né? Como assim? Vai sair agora, 11h40 da noite? Enfim, fui direto pro Salgado Filho, que era um hospital. E quando eu cheguei lá, coitada daquela mulher, gente, a cena era deplorável. A mulher é muito ensanguentada, os dentes dela todos quebrados, ela tava toda enfaixada. E aí eu falei, não, essa coisa não vai ficar impune. E então eu voltei pro local, catei todas as câmeras. Eu lembro que quando deu meia-noite, eu tava catando câmera na rua com as pessoas. E no final daquele, 5 horas da manhã, já do dia 1º, eu já tinha conseguido identificar, eram os pit boys
que agrediram a mulher nas escadarias do Engenhão, eles foram indiciados depois. Então você vê que o trabalho do delegado, ele também tem muito essa questão do ser humano, de buscar. E eu acho que isso também me credencia muito a olhar, obviamente, para o munícipe com essa questão do olhar humanizado para as pessoas. E hoje a gente vive numa cidade que, por falar em moradores de rua, a gente tem uma gama hoje que, vamos botar aí, nos últimos anos aumentou bastante. E mesmo que a gente tenha, né, as questões, tem as igrejas que amparam Sim. tudo mais, só que a gente também falta muito do poder público, né? Não é só restaurante popular, Exato. não é só almoçar, né? Tem muito o que se fazer, né? Sim. A nossa cidade está atrasada, a nossa cidade está parada. É uma cidade que tem dinheiro, mas que falta gestão. Então, há muito o que se fazer. E é claro que, né, esse é o nosso caminho, o nosso projeto. E tendo essa visão, né, administrativa de uma delegacia, eu posso falar um pouco, porque eu convivi dentro do livro dos 200 anos da Polícia Civil, foi em 1808. Foi na minha entrada, em 2008. Foi 2008. Eu ganhei, inclusive, o livro 200 anos da Polícia Civil. Eu participei da produção daquele livro. É lindo, inclusive, muito lindo. É uma peça de decoração. Sim. E ali que legal saber disso. Aprendi, assim, os casos pitorescos todos ali. Na legal. delegacia, acho que é 01, que é no centro. Sim, tem um andar agora é que museu. que tava fechado ainda, que foi onde foi o DOPS e tudo. Enfim, tem a parte da história que tá contada ali naquele prédio. Sim. Até o elevador participou de filme da Olga, alguma coisa assim. E ali me apaixonei. Isso aí não tem como não. Né? Cara, a polícia é apaixonante, né? É um negócio a polícia é apaixonante. Tentei concurso depois por conta desse livro. E, de fato, a gente conhece as histórias pitorescas, do crime do Paco, que acontecia muito no século passado, vamos botar aí. Há mais de 50 anos atrás era comum no centro do Rio de Janeiro. Sim. E vem vários fatores ali acontecendo. E dentro dessa história, a gente viu como que foi a administração da polícia e como é a necessidade dessa administração na coisa pública como um todo, né? E a prefeitura é o principal start, né? Eu vejo que é o elo maior entre o munícipe, né? E toda a questão. Esperar a presidência da República, governo do estado, beleza, mas é a cidade que está aqui perto. É o prefeito que está aqui, são os vereadores. Exato. O prefeito é o grande cuidador das pessoas, né? Esse olhar humano, ele precisa acontecer, independente de que projeto for. Se esse projeto, ele passar pelo filtro da humanidade, ele vai trazer bons resultados. E aí eu quero te dizer exatamente isso. Esse é um filtro que eu uso para tudo, sabe, Paola? Quando eu assumi a DEAN, em 2023, agora, né, fiquei um ano e alguns meses à frente da DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, né, que prende aí tantos agressores de mulheres. Sim. O que eu tinha ali como desafio? Eu via que as mulheres têm muita dificuldade de noticiar os crimes, de registrar. Primeiro, por quê? Porque ela casou com aquele homem, ela crê que ela pode mudar aquele homem, ou porque ela tem medo, ou porque ela não sabe como vai continuar a manutenção dos filhos, porque provavelmente, né, se for de uma classe mais baixa, ela não tem como gerir toda aquela família sozinha, financeiramente falando. Então é uma decisão muito difícil quando uma mulher coloca os pés na delegacia. Então eu tinha essa grande missão, e isso eu fazia, eu posso te garantir aqui, né, qualquer um da minha equipe vai ver isso. Todas as vezes, a gente tinha reuniões praticamente de 15 em 15 dias. As reuniões eram, eu preciso que vocês lembrem de tratar as vítimas com humanidade. Era tudo que eu pedia. Porque essa vítima precisa ser acolhida, essa vítima precisa sentir essa sensação de que aqui ela é cuidada. Porque o serviço público, você sabe como é, às vezes acaba deixando a gente, né, no automático. Falei, esse é um trabalho especial. O atendimento a uma mulher vítima de violência é um atendimento especial. Aquela mulher vai ali para fazer uma catarse, para falar da sua vida. E como resultado, sabe o que acontece? As pessoas começaram a acreditar, começaram a denunciar. E aí as denúncias geraram muitas prisões. E essas prisões acabaram fazendo esse trabalho educativo, porque as mulheres começaram a realmente acreditar na Delegacia das Mulheres. Eu acho assim, que se eu pudesse sair hoje da minha vida, né, se Deus me levasse hoje, eu sinto que eu contribuí efetivamente para que as mulheres pudessem crer que aquilo ali tem solução, que vale a pena procurar a polícia para denunciar. Então a DEAN hoje é esse grande sucesso, né? Nós conseguimos sair de 7º lugar para 1º lugar, tanto em prisão
de autores no estado, quanto em produção de investigação. Isso, para mim, é um grande orgulho. E, principalmente, a atenção, né, ao recebimento dessas mulheres com humanidade, e que não vai ser diferente com os munícipes dessa cidade, se Deus quiser. E, com certeza, a gente vê muitos projetos sociais, né, voltados, que eu prometo que eu vou fazer isso pela mulher ó, pelas crianças, que também tem essa questão social, né? Não é só a mãe que é agredida, às vezes a agressão pode não ser física, mas psicológico, o abalo para as crianças é... Principalmente, eu posso fazer uma parte aqui? Eu já vinha falando sobre isso há muito tempo, mas na última semana, inclusive, isso acendeu mais no meu coração. Tem muitas mulheres se suicidando por conta de violência psicológica, e esse é um número que não é contabilizado, porque é difícil de contabilizar, né? A gente não tem como determinar o que estava na cabeça da mulher quando ela se suicidou, mas muitas estão sendo vítimas de violência psicológica. Isso é muito grave. E, de fato, nos últimos anos... Aqui a gente não pode noticiar, de fato. Sim. Mas a gente sabe, e principalmente de como buscar ajudar aquela pessoa que... Mas só que, às vezes, a pessoa também não faz o pedido de socorro de uma forma que é tão visível. Às vezes tem um movimento ou outro, mas a gente não tem essa... E eu faço um apelo, né, às mulheres, principalmente, às famílias, que prestem atenção naquela mulher que está num relacionamento que você sabe que é abusivo e que por algum motivo ela acabou se distanciando. Por quê? O agressor ou o abusador, ele vai tentar afastar essa mulher das bases de confiança dela. Ele vai começar a inventar histórias, né? Vai dizer que estão com inveja dele, que querem acabar o casamento. A mulher vai se afastando e aí ela também não tem mais com quem contar, a não ser com aquele agressor. Então você que está percebendo que existe alguém numa situação de relacionamento abusivo, insista, se aproxime, pergunte, ligue sempre. Por mais que a pessoa às vezes se retraia, insista, porque ela pode estar passando por momentos de muita tormenta. E às vezes uma frase sua, algo, um incentivo, vai fazer ela se lembrar naquele momento decisivo e ela vai acionar você no momento de perigo. Então eu peço essa ajuda de vocês. Isso é essencial e Sim. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Com certeza. Agora, né, é até difícil fazer as conexões e voltar para nossa realidade. Falo muito também, né? Não, porque são assuntos que são bem delicados, que a gente tem medo de sair, porque ele realmente é um tema que é extremamente necessário, Sim. Porque a gente vê que realmente... É um caminho que não tem volta, né? O suicídio realmente é uma situação que a pessoa se colocou num desespero tão forte que, mesmo que seja por impulso ou programado, que acontece também, infelizmente é uma situação que a gente só tem a noção mesmo depois que acontece e não tem mais como ajudar, a não ser quem ficou, no caso, os filhos e os pais. Sim. Porque a pessoa, quando ela comete o suicídio, na verdade, não é só ela quem vai. Sim. Tem toda uma família, estrutura, né, ali que vai junto. E isso realmente é extremamente preocupante. Sim. Quanto cidadão. Eu acho que, como cristão, e a gente acaba puxando sempre o assunto para tentar ajudar e tentar buscar. Sim. E a gente vê que é uma geração que nós vivemos hoje que estão banalizando, de certa forma, a vida. Né? Seja em todas as áreas. Mas, tentando voltar um pouquinho, recapitulando para a nossa questão eleitoral hoje, eu tive uma notícia muito boa que eu vi que você é entusiasta com relação à proposta de subprefeituras. Isso foi uma coisa que funcionou muito no Rio. Eu vi isso, tinha os prefeitinhos que a gente chamava e tal. E ajudou administrativamente a cidade e o crescimento. Eu penso numa Campos, eu tenho 3 pilares assim que eu penso como futuro para Campos. Uma cidade desconcentrada administrativamente para que toda a cidade possa ser olhada como um todo. Ou seja, aí entra, né, essa perspectiva das subprefeituras. A Zona Norte é muito abandonada, né, desde Travessão até de Santo Eduardo, Santa Maria, a própria Baixada, que tem um potencial econômico gigantesco. A gente pensar como uma retroárea ali do Porto do Açu, aproveitar toda aquela mão de obra, e aí você entra com a questão da capacitação específica para atendimento àquela área, você pegando toda aquela retroárea ali
com a Baixada, você pode fazer grandes coisas com uma desconcentração. Então, a gente pensa nessa descentralização ou desconcentração administrativa, pensamos também na desburocratização para que haja, né, esse impulsionamento e na inovação. Porque a gente não pode mais pensar campus com a cabeça de 30 anos atrás. Nós temos que pensar campus para frente, campus para o futuro. Campus sempre foi um exponencial em termos de cidade. Nós somos a primeira cidade a ter energia elétrica. Sim. Mas hoje, campus, se a gente parar para pensar, qual é a vocação de campus? A não ser, né, ser refém, essa palavra, dos royalties do petróleo. Sim. Qual é a nossa vocação? Agronegócio, né? Comércio. Nosso comércio hoje, infelizmente, está definhando. Então, nós precisamos pensar em questões, em projetos inovadores que tragam vida a Campos novamente. Campos possa florescer entre as cidades do estado. Hoje, Campos não floresce mais, ela está definhando. Então, é essa a nossa perspectiva de trazer essa questão da descentralização do poder, trazer a desburocratização, trazer a inovação para Campos, gerando renda, gerando emprego, capacitando as pessoas. Hoje aqui, a gente não tem, por exemplo, dificuldade de arrumar motorista com carteira para trabalhar com caminhão, com trator. Falta! Por quê? Porque não tem capacitação. Então, a gente tem que pensar, obviamente, em fortalecer quem gera empregos, isso é muito importante, não é deixar o comércio, a indústria à margem, né, as suas próprias conquistas. Precisa haver um olhar muito especial para quem fortalece a geração de empregos, sem deixar de olhar, claro, para aquelas pessoas que precisam de assistência. Agora, fazer um equilíbrio de tudo isso para que a gente possa prosperar. E trabalhar com a verdade, com a transparência, que eu acho que esse é o fator principal da mulher. A mulher gosta da verdade, a mulher gosta da transparência, a mulher gosta do equilíbrio. Eu acho que esse é o grande papel que eu vou ter diante da prefeitura. E a verdade é que a verdade transforma. E a gente veio para uma nova política de transformação. No meu caso, no seu, do Everaldo, que é do jornal, Sim. Todo mundo que a gente conhece, basicamente, a transformação através do estudo. Com certeza. Nós éramos uma cidade, há 20 anos atrás, que era conhecida como a capital universitária, era a cidade universitária, na verdade. Que vinha as grandes universidades. Nossa, tinha muito ônibus, lembra? Que vinha, trazia os ônibus, é verdade. Na minha época... Eu fui da FAFIC, nós estudávamos comunicação na FAFIC, e era, assim, muitos ônibus ali, pro lado da Cândido Mendes, perto da Universo, eram muitos ônibus na cidade. E hoje a gente já não tem. Não é porque todo mundo está morando em Campos. E as faculdades, se você passar na frente delas em horário de curso, não você tem mais vê aquela que movimentação. Esvaziado, ou no caso da FAFIC, que fechou. Né? Infelizmente. E aí, óbvio que a gente dá muito a falta desse investir nesse estudante, né? Sim. Não... Inclusive, investir nesse estudante para que ele possa atuar dentro da nossa cidade. O que acontece hoje, a gente exporta os talentos para outros lugares. Porque esse jovem, ele não encontra assento, né, no seu conhecimento para poder se desenvolver aqui. Então, é importante esse desenvolvimento econômico. E ainda te digo mais, o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, ele transforma uma realidade de pessoas. Você imagina alguém que acorda, não tem o que comer, não tem o que fazer, essa pessoa não tem perspectiva. Né? Agora, quando você começa a gerar essa possibilidade, essa pessoa se levanta, se arruma, se apruma para viver. Entende? E isso é muito importante. A gente vê que a autoestima vem. Então, por exemplo, que nós temos aí de exemplo, há anos atrás, ali naquela região industrial da Podim, você nem entrava, né? Era tomada ali por bandidos e tal, depois de 5 horas ninguém entrava ali. Mas depois que você estabeleceu ali uma zona industrial, o que aconteceu? As pessoas começaram a ter empregabilidade ali. Hoje você vai ali naturalmente. Eu, inclusive, frequento o Monte Tapodim para orar muitas vezes. Já fui lá sozinha, sem problema nenhum. Por quê? Porque uma região industrial transformou a realidade daquela cidade. Então, se você dá emprego às pessoas, você dá qualidade de vida às pessoas e dignidade às pessoas. É isso que Campos está precisando. A gente vê que no passado, né, as usinas, as aldeias, né, como dar assim, aquelas casas que tinham em torno eram todas de trabalhadoras. Sim. Não Mas nós era... perdemos a questão das usinas
como uma identidade de campus, perdemos a questão do agronegócio, como... Então, por exemplo, hoje você tem lá na região norte de Santa Maria uma produção de queijo excelente, mas a gente não vê investimento, né? A gente nem pouco ouve falar. Então, é muito importante. Cada região, ela tem seu aspecto importante. E você precisa, através, inclusive, da descentralização, pautar o que é importante para cada região. Porque Campos é muito grande. Campos não vive, por exemplo, como uma cidade como Búzios, por exemplo, que ali o foco é turismo. E o turismo é o principal negócio. Campos não. Campos tem diversidade de pessoas, diversidade de culturas. E nós precisamos enxergar Campos como um todo. E não ficar colocando asfalto sobre asfalto sempre, quando tem muito o que se fazer nessas outras regiões. Uma coisa de... A primeira vez que eu ouvi a palavra desburocratização, que até de vez em quando dá uma quebrada de língua, foi com Vinícius Fará. Ele foi prefeito em Três Rios e transformou a cidade desburocratizando. Isso. Ele facilitou as pessoas a abrirem o CNPJ, abrir uma empresa, tirar os... Você quer imaginar uma coisa? Uma pessoa que mora lá no Farol, ela tem que dar o jeito de arrumar o transporte que não existe para vir a Campos, de repente, pegar uma segunda via de IPTU sem saber se vai conseguir, né? Pegar uma simples via porque tem pessoas que não têm acesso à internet, não têm facilidade com a internet. Então, isso são coisas tão simples de fazer. E a gente tem que pensar nisso. A cidade tem que ser equânime. Ela precisa de equilíbrio. Nós precisamos olhar para todos os horizontes. E isso a gestão feminina sabe fazer muito bem. Tem uma visão holística, sabe? Uma experiência holística de não olhar só para aquilo que vai dar voto, para aquilo que vai dar visibilidade. A gente tem que olhar como um todo para a cidade, um cuidado com as pessoas de verdade. E aproveitando a deixa com relação à mulher, mãe, como é que é? Com dois em casa. E já tinha uma realidade junto com a delegacia, o pai também, polícia, e as crianças têm uma atenção, né? Então, eu sou casada, né, com o Cristiano Daickman, que também é policial, tenho 2 filhos, a Luísa de 6 anos, o Conrado de 4. E assim, é claro que vai ser... Para eles vai ser um pouco, né? Na pré-campanha já tem sido diferente para eles, porque final de semana nós estávamos sempre juntos e tal, mas a conversa, né? A atenção, o carinho, o tempo de qualidade com os nossos filhos é que faz a diferença nas suas memórias afetivas. Então, eu sei o quanto que eu me esmero para estar com ele de uma forma qualitativa, inclusive para ensiná-los no caminho do bem, né? Sempre mostrando, eu sou cristã, então sempre trago para eles um estudo cristão, e isso com certeza vai refletir em outras famílias, sabe, Papauá? Eu creio que a gente inspira não só por aquilo que a gente diz, mas a gente inspira também por aquilo que a gente é. E eu tenho um projeto que é o Encantar, que é um projeto que eu falo para as mulheres, um projeto que eu falo sobre identidade, sobre propósito, justamente para que essas mulheres possam tomar assento nos lugares que lhe pertencem. Então, uma mãe, por exemplo, não pode delegar seus filhos para uma babá completamente, não pode delegar seus filhos para o colégio, porque todo lugar que não é ocupado, alguém ocupa, né? Teoria dos espaços vazios. E aí depois você vai se cobrar lá na frente. Por que minha mãe não estava aqui nesse momento? Assim como falo também do seu espaço como mulher, né, como esposa, né, para identificar aqui melhor, você tem que ter tempo para tudo. E eu sempre digo assim, a política é muito importante, é minha nova missão, mas o meu primeiro ministério, e eu sempre vou falar isso, é minha família, é aquilo que é algo que é mais importante para mim. E eu creio que eu vou inspirar outras mulheres, assim como eu já inspirava no Encantar, a fazer com que elas desabrochem o seu bloqueio, né, as suas... como desenvolver seu intelecto, sua atividade emocional e também a sua atividade espiritual. E, enfim, acho que a gente... Você tem um crescimento muito bom nesse sentido, né? Muitas mulheres me seguem, né? E me seguem justamente porque houve muita transformação de vidas nesses eventos. E esse sentimento é ímpar, né? Você saber a importância que tem na vida dessas pessoas e o impacto positivo que gera. Olha, eu vou falar para você, esse Encantar era uma coisa que é um evento que ele me retroalimenta tanto espiritualmente que eu acho que até vou voltar a fazer os Encantares por aí,
porque a política, né, é um movimento de muita pressão, mas Sim. espiritualmente é algo que me recarregar. preenche e me recarrega de energia. Vou até fazer o convite depois para quem quiser, vou montar um Encantar aí. Então, vamos. E também, óbvio, né, abrindo as portas, tanto para Paula na Rede quanto Notícia Urbana, para poder ter agenda, alguma coisa que a gente possa ajudar a divulgar Sim. o projeto também, com certeza as portas são abertas. Muito obrigada. Isso é fato. E agora, com relação a ter um cenário hoje, que a gente, né, recente, a gente já teve uma prefeita na cidade, Sim. sendo que no dia da posse ela nitidamente entregou, né, não foi, foi fisicamente mesmo, o diploma de prefeita ao esposo. Eu compreendo Sabia que disso, seja não. um exemplo, que é uma família e tal, mas não, era um esposo que já tinha sido prefeito, já tinha sido governador, e óbvio que a leitura da população foi de que agora você é o prefeito. Eu tô Sim. abrindo mão, mas eu vou estar ali, mas as ideias são mas a suas. eleita era ela, né? O Então, CPF que tá no jogo que eu falo é o exatamente. próprio. Inclusive, está respondendo provavelmente até hoje, em Sim, razão por da conta sua disso. vinculação ao CPF. E agora a gente está tendo a oportunidade de fato ter uma prefeita que Sim. vai ter a sua identidade, vai ter seu CPF, Sim. vai ter sua família, óbvio. Isso. A gente vai ter daqui a... Vamos botar aí num histórico, Sim. da mesma forma que é na delegacia. Já tem essa maturidade de entender o meu trabalho, o meu projeto, a minha entrega à sociedade é minha. Exato. E como é que... E é muito uma importante que maturidade isso. Eu sempre perfeita. falo assim, ó, a minha família, inclusive eu levei 2 anos para entrar na política, porque eu já falei em vários lugares que eu tô entrando na política por uma missão, que eu senti uma experiência com Deus de que era o momento de eu entrar nessa missão. Mas levou 2 anos, inclusive para eu organizar a minha casa. Por quê? Porque nenhum homem, nenhuma mulher, eu não tô falando de mulher, tô falando nenhuma família pode ir para uma missão tão valorosa dessa sem estar com a sua casa, né, firme naquilo que vai seguir, porque no fundo, a minha família também vai ser exposta, meus filhos estarão expostos, né, meu marido estará exposto, mas a missão é minha, né, eu entro com aquilo que eu tenho de DNA, que é coragem, determinação, garra, que me foram concedidas, né, por Deus, pelo Criador, e eu vou usar todo esse DNA que eu usei nas minhas experiências anteriores para gerir essa cidade. Então, eu já tenho 16 anos de gestão, né, como delegada de polícia, por onde nós passamos, nós transformamos, né, digo eu, né, com a minha equipe, consegui transformar essa realidade ao meu redor. Ninguém faz nada sozinho, a gente sempre vai precisar de uma equipe, e escolher bem essa equipe é fundamental, pessoas com experiência, pessoas de campus, porque eu acho que campus tem profissionais valorosos, que podem ajudar, porque conhecem a realidade da nossa cidade. Então é isso. Daqui para frente pensar em projetos inovadores, certo? E isso só vai acontecer se você fizer realmente uma conversa com a população, com as entidades de classe, porque ninguém sozinho consegue pensar nada tão produtivo, gente. O mastermind que a gente fala, né? São várias cabeças pensando. Por isso que não só no discurso que a gente vai conversar com a população, é o que a gente está fazendo agora, tentando entender o que de fato o campus precisa, seja daquela pessoa mais humilde, seja do pescador ou ao alto empresário que também precisa de ser fortalecido porque gera rendas. Então, ouvir essas pessoas, pensar campus de uma forma democrática, vai sim fazer a nossa cidade evoluir e sair desses 30 anos aí, né, de ostracismo e de paralisação. E, né, dentro todo o cenário hoje de campus, que eu acredito que tenha sido bem estudado, como falou, são 2 anos estudando para poder realmente enfrentar esse desafio. Sim. De forma imediata, intervenção assim, na coisa pública, qual seria o primeiro momento ali? Tipo assim, 1º de janeiro, óbvio que tem a posse na Câmara, que é um evento que é imperdível ali, de fato, vai contar os próximos 4 anos de história nossa. Sim. Vão estar ali, vai ter eleição de presidente da Câmara, tem toda aquela cerimônia, mas saindo dali a gente sabe que começa já o trabalho. Sim. Mas deixa eu te falar, isso a gente tem que entender um pouquinho além. Porque, por exemplo, o ano que vem
ele já foi programado esse ano, Sim. né? Com a LOA, LDO. E aí você vai ter que aplicar bem os recursos do primeiro ano, você vai ter que aplicar bem os recursos daquilo que já foi estabelecido pelo governo anterior. Sim. E aí você vai ter que organizar a casa nesse primeiro ano, fazendo boa distribuição, né, dos recursos. Acho que isso é, se eu pudesse falar, a minha primeira questão é saber os números. Hoje, por exemplo, a prefeitura não vai saber quantos, ela não sabe nem do seu patrimônio, acredito eu. Qual o patrimônio que ela tem, quantos imóveis ela tem. Então, você ter os números na mão e saber como fazer a distribuição desses recursos de forma equitativa já te propicia um segundo ano, mas é claro que se eu fosse começar, né, num projeto sério, acho que o principal projeto hoje que Campos merece com seriedade é um transporte modernizado. Sabe por quê? O transporte, ele afeta não só o ir e vir das pessoas. O transporte, ele vai trazer questionamentos, inclusive na empregabilidade, que é algo que eu defendo. Por quê? O patrão vai contratar aquela pessoa que precisa de 2 passagens, que não consegue chegar porque não tem ônibus. Então, isso afeta, inclusive, no desenvolvimento da cidade. Então, outra coisa, as pessoas não têm qualidade de vida porque não conseguem ir na casa de um parente, porque não tem ônibus no final de semana, não tem. Então, hoje, eu creio que transporte e saúde são coisas emergenciais para a nossa cidade. E claro que todas as coisas vão vir, né, equilibradamente ao seu tempo. Falar nessa questão de imóveis, por exemplo, a gente viu no passado, muito recente até, a questão do muitos aluguéis de prédios e casas antigas e tudo mais, sendo que, mesmo sem combinar com o proprietário, os imóveis foram tiradas as coisas, tiraram as placas, e não, agora acabou, não é mais um órgão da prefeitura. E aqueles ambientes foram invadidos por moradores de rua, ou pessoas até mesmo do entorno ali que resolveram morar, como foi o caso até de uma casa ali perto da UF. Os universitários ocuparam a casa, de uma instituição pública, ocuparam a casa, e o proprietário não podia tirar porque, judicialmente falando, havia um contrato de aluguel que foi abandonado. Se ele tirasse as pessoas, ele estava assumindo um compromisso que a partir daquele momento ele estava abrindo mão do que ele deveria ter recebido da prefeitura. E, ao mesmo tempo, também não pode também tirar as pessoas de forma grosseira, né? Teve que aproveitar um momento ali que os alunos viajaram, ele mandou demolir a casa e acabou perdendo-se essa história, essa referência histórica, que a arquitetura conta a história de uma cidade, isso é fato. E, ao mesmo tempo, a gente tem outros lugares aqui na cidade que acontece essa mesma prática. E é realmente essa parte que você falou. Tem que saber o que é e o que não é. Você tem que tá de saber responsabilidade o que é seu, o que é... Por exemplo, compra hoje de remédios, compra de alimentos. Eu não sei, mas será que a prefeitura sabe tudo que ela adquire? Será que ela tem controle sobre todos esses, né, um órgão que saiba, ainda que cada um faça a gestão das suas compras? Será que a gente sabe isso? Então, assim, toda gestão eficiente, ela precisa conhecer os seus dados. E a partir dali, você estabelecer as premissas de gestão. Fora isso, você fica trabalhando como uma prefeitura mambembe, sabe? Que a hora tá aqui, aí vai tapando um buraco aqui, refazendo alguma coisa aqui, sem um planejamento para que essas coisas aconteçam. É igual aquela história, né? Que a iluminação pública, na verdade, ela não é pública, ela é paga pelos contribuintes, que estão com a cadastrada na Enel hoje aqui em Campos. Acho que não tem problema falar o nome da empresa, porque é uma concessionária. E quando a pessoa às vezes vê que tá a lâmpada queimada, acha que o político que vai ajudar a trocar. Não, ele tem que ir direto na Enel e aprender o caminho, de fato, como resolver esse problema. Não é uma questão. E às vezes, entre os vereadores, que conseguir a lâmpada para tal local, assim. Não é bem isso. A gente precisa de algo maior. E é realmente a segurança, né? E eu vou te falar mais. Eu acho que o povo, de uma maneira geral, ele precisa ser instruído, ensinado a fazer o povo acreditar na participação social, nas políticas públicas. E muitas vezes deixam de participar por acreditar, a política é tudo a mesma coisa, eu não vou me meter nisso, né? É mais fácil ir por esse caminho aqui. E muitas vezes, sabe, eu vou até te falar, a pergunta que eu mais recebia era:
Cara, como é que você vai sair do cargo de delegado de polícia, né, para entrar para política? Então, assim, primeiro eu queria dizer que eu não deixo de ser delegado, continuo como delegado de polícia, mas a verdade é essa, assim, tá todo mundo muito decepcionado, tá todo mundo muito magoado, e eu também estava, né, fiquei até 2 anos, quando eu decidi que eu não ia abandonar minha cidade, que eu não ia desistir, e que eu tenho um projeto de verdade e libertação, um projeto de libertação para essa cidade, para que ela possa de verdade ser a campus que todos nós esperamos. Caraca, aquela história de Campos é a terra do já teve, do já foi, que teve grandes Campus indústrias. é a cidade herança, verdade, né? É filho de tem não uma- sei quem, filho de não sei quem. Tá na hora de uma mulher de verdade assumir esse lugar. protagonismo, né? Exato. A gente tem uma questão nos últimos anos com relação à pesquisa. As pessoas têm aquela questão da pessoa, não, a pesquisa é boa quando é benéfica, mas quando não, não, eu não acredito em pesquisa e de forma generalizou, voltado muito para a mídia, apesar de eu ser da imprensa, Sim. mas a gente vê que tem essa forma de conduzir a sociedade. Como que é a sua visão com relação às pesquisas? Eu estou felicíssima com os meus números, inclusive. Mas se você parar para pensar, né? Eu tô aí alguém que nunca foi conhecida na política. Eu sou conhecida mais aí, aqui nessa região. Já saio aí com uma média de 7 a 9 a 8% de percentual na registrada. O que eu percebo? Essa história, eu falo isso e repito, essa história de que vai ganhar de primeiro turno, a gente sabe que é balela. A gente sabe que política só se apura depois do último voto, né? Eu vou com certeza agora me tornar mais conhecida, não só como delegada, mas é o papel de caminhar, de apresentar os projetos. Eu estou, na verdade, muito feliz. Estou feliz nessa campanha de abraçar as pessoas, de conhecer as pessoas, de sentir o carinho das pessoas e sentir que esse povo está precisando, né? Eles me olham com olhar de esperança. Aí eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu não ia votar, agora eu tenho quem votar. Isso para mim é o mais gratificante, sabe? De ouvir. Então, as pesquisas de forma nenhuma me intimidam, porque eu acho que a tendência do candidato hoje que está à frente é estacionar, até pela rejeição que a família tem, né? A gente sabe disso. Na última eleição, 129 mil pessoas não votaram, seja por abstenção, nulos ou brancos. Então, é um número muito grande, praticamente 1/3 da população não votou, e é uma população que quer algo novo e que quer essa pessoa que vai trazer realmente esses projetos. E a questão da Carla também é uma inconsistência, né? Óbvio que ela vai lutar até o fim, mas aparentemente eu sou aí a que vai disputar o segundo lugar no segundo turno. E óbvio que eu vou querer novas entrevistas, né? A gente Sim. tem mais 4 meses pela frente 4 meses, praticamente, até a 4 meses e eleição. meio. Com certeza a gente vai estar de volta em algum momento. Em alguns momentos também vou estar. A gente vai acabar. Mas de voa, forma hein? geral, 4 meses, ó, assim. se encontra Voa. fácil. Que os grupos, na verdade, né, de direita em Campos, Sim. com certeza já abraçaram e criaram a expectativa. E realmente, de independente, não é aquela. Campos não vive uma realidade daquela. Que eu voto na sigla X, voto nas pessoas e o histórico que a pessoa apresenta. E nisso, papai e mamãe também conduziram muito bem, né? Sim. A gente viu que o exemplo vem, e vem de berço de verdade. Sim. Isso, os meus pais, eles têm um papel fundamental na minha criação, né, principalmente com os valores da integridade, honestidade e do trabalho. Sabe, nada substitui o trabalho. Um exemplo muito forte, meu pai foi cortador de cana, de verdade, cortador de cana, assim, né? E depois ele se tornou comerciante no ramo de frangos. Então, desde 6 anos, eu tenho 6 irmãos, então todo mundo trabalhou desde a adolescência. Eu criança também trabalhava ali e ajudei meus pais a custearem o meu estudo, porque era difícil. Minha mãe é cabeleireira, né, dona de salão, então vem de berço de verdade. Sim. Isso, os meus pais, eles têm um papel fundamental na minha criação, né, principalmente com os valores da integridade, honestidade e do trabalho. Sabe, nada substitui o trabalho. Um exemplo muito forte, meu pai foi cortador de cana,
de verdade, cortador de cana, assim, né? E depois ele se tornou comerciante no ramo de frangos. Então, desde 6 anos, eu tenho 6 irmãos, então todo mundo trabalhou desde de adolescência. Eu criança também trabalhava ali e ajudei meus pais a custearem o meu estudo, porque era difícil. Minha mãe é cabeleireira, né, dona de salão. Então, sempre vivemos assim do comércio e com essa questão do trabalho. Então, isso é muito forte em mim. E enquanto eu tiver energia, né, no dia, assim, eu tô produzindo. É uma coisa que é natural minha. Então, eu acho que eu vou pegar toda essa energia de trabalho para transformar essa cidade. Vamos juntos construir uma cidade, né? Na verdade. Isso aí. Que a gente tem hoje, realmente, tem uma área territorial gigante, vasta. A gente viu Nós somos a maior área territorial do estado, né? A gente viu grandes empresas da área imobiliária investindo na nossa cidade porque realmente, de fato, tem um terreno muito grande. Mas essas indústrias precisam ser incentivadas, né? A vir para cá. Sem incentivo, ninguém vai vir aqui colocar uma indústria pelos meus belos olhos verdes, que nem tem. Né? Precisam de incentivo para vir. Precisam serem incentivadas a estarem aqui para gerar esses empregos e transformar. Com certeza. Agradecer imensamente. E a casa está aberta. Novas oportunidades virão para a gente conversar. Eu sei que com o tempo a gente não vai ter, mas o que a gente conseguir estreitar, a gente vai trazer muito de conteúdo. Bom. As pessoas precisam, né? Eu preciso me apresentar como pré-candidata que sou, para que as pessoas possam realmente me conhecer, saber um pouco da minha história, porque muitas vezes me viam só, né, de trás da telinha ou através do celular, prendendo alguém. Mas existe uma história de muita humanidade, muito cuidado com as pessoas nesses 16 anos de polícia. Existe uma história de gestão, existe uma história de alguém que tem credibilidade. E essa história precisa ser aflorada. E eu agradeço a você essa oportunidade para que outras pessoas possam me conhecer, né? E saber que existe essa possibilidade, essa oportunidade quando chegar a hora oportuna lá na hora da eleição. Com certeza. E pela primeira vez a gente vai fazer o caminho reverso, né? A gente viu muitas vezes, infelizmente, a folha política se converter para policial. E agora a gente vai ter uma policial se convertendo para política. Exato. Nesse momento. Eu acho que isso é um momento assim único que a gente está vivendo e com certeza vamos buscar aproveitá-lo da melhor forma possível. Isso. Então precisa de ordem, precisa de disciplina, precisa de autoridade. É isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Obrigado. Obrigada. Obrigado, galera. Forte abraço e até mais. Papauá na rede, vem comigo, vem postar. Vem. Compartilhamentos e muita curtição, seu like não pode parar. Vamos juntos nessa, não tenho que deletar.